Pessoal, então, boa noite. Estamos iniciando a gravação da segunda aula do SOS TCC. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, para participar hoje do segundo módulo. A gente vai falar sobre referencial teórico. Então, eu vou pedir para vocês me ajudarem nessa, porque eu quero retomar algumas coisas que a professora Carolina Riente trouxe, né? Então, o primeiro ponto, né, assim, quando a gente vai pensar em construção do referencial teórico, não é simples, né, assim, ele não é algo aleatório. Então, antes de eu entender, né, de eu entrar nessa explicação, eu queria um pouco saber sobre as áreas de atuação de vocês. Vocês poderiam colocar no chat para mim, por favor, quem são os alunos da engenharia, quem são das ciências humanas sociais, e a turma, né, das engenharias, que são das ciências mais duras, por favor? Vai me ajudar a orientar aqui o pensamento. Então, tem Isabela, engenharia, letras, engenharia química. Uhum, uhum. Tem algum aluno que está mais avançado aí, indo para o TCC2, por favor, aí no grupo? Gabriel Costa, tem mais algum? Gabriel, por favor, qual que é a sua área? Samuel também. Engenharia mecânica. Pessoal, eu vou pedir também para vocês colocarem. Não tem problema não pertencer ao Cefet. É um projeto de extensão, então é aberto para todos, para a nossa comunidade toda, né? Ah, tem da enfermagem também, que legal. Fico muito feliz de pessoas também fora daqui do Cefet estarem aqui. Eu vou pedir para vocês, eu queria fazer uma aula bem prática, então eu gostaria que vocês, pelo menos quem se dispuser, a colocar o objetivo de pesquisa junto com os objetivos específicos, tá? Eu queria pelo menos uns 3 para eu trabalhar hoje, de áreas diferentes, para a gente explorar um pouco como um caso, para eu ajudá-los aí na construção do referencial teóricos. Isso, por favor, pelo chat, coloque num único balãozinho, por favor, o objetivo geral, objetivos específicos do projeto que vocês vão submeter à análise. Eu gostaria que fosse de áreas diferentes, né? Assim, alguém da enfermagem, alguém das engenharias, pode ser alguém do mestrado, né, gente? Enquanto vocês vão colocando aí, eu vou dizer por que que eu estou pedindo, além de ser um caso. Vai ser bom quem colocar, porque eles eu vou explorar bastante aqui na aula, então meio caminho andado para quem colocar, tá? Bom, tem várias formas da gente construir um referencial teórico, mas antes de mais nada, é importante de eu dizer para vocês como que a gente constrói uma pesquisa, onde é que a gente acha. A Samuel já mandou, mas como que a gente constrói uma pesquisa, né? Algumas pessoas já estão colocando aqui o objetivo geral, objetivo específico, né? A Carol deve ter dito um pouco sobre a construção, né, do problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos.
eu quero lembrar aqui para vocês, né, que cada verbo que a gente utiliza, ele delimita um objetivo, tá? Então, um objetivo geral, ele deve ter, em geral, pelo menos um verbo, né? Não é nem pelo menos, é um verbo. E os verbos que são trabalhados é analisar, compreender. Então, tem uma listagem de verbos que são utilizados, investigar, né? Pesquisar, e a gente tem certos verbos que são utilizados para determinar o nosso objetivo geral da pesquisa. Dito isso, gente, e como a gente tem uma diversidade de áreas aqui, a gente precisa entender aonde estão os artigos científicos que vão dar suporte para o nosso objetivo. E aí que está o desafio. Mas, professora, que artigos relacionados a quê? Né? Como que eu vou construir o meu referencial teórico partindo do meu objetivo? E aí, gente, alguns pontos a gente precisa deixar claro. Não, a gente tem que partir do entendimento de que quem vai ler o nosso trabalho não sabe das coisas que a gente está dizendo. Então, o referencial teórico, ele não serve somente para dizer das coisas que a gente está dizendo, mas para contar um pouco da história e dos conceitos que a gente usa, né, e uma contextualização do que a gente usa para construir o nosso objetivo e dizer ao leitor que aquilo faz sentido, né? Então, eu vou partir já. Quem quiser ir colocando aqui os objetivos, já vai me ajudando, eu vou sorteando uns aqui e já vou falando aqui, ó. Eu vou começar com o do Samuel. O objetivo do meu trabalho é desenvolver e explicar. Aí a gente já tem 2 verbos, tá, Samuel? Uma rota de síntese orgânica para obtenção do ácido vanílico a partir da vanilina, aplicando os princípios da química verde por meio do uso de reagentes e tecnologias compatíveis com essa abordagem e fazer a avaliação através da estrela verde. Eu não sou da área, então eu vou voltar um pouquinho aqui, porque acabou que eu não me apresentei, né? A gente começou, eu fiquei aguardando as pessoas para entrar, e então eu vou aproveitar essa deixa para me apresentar. O meu nome é Ludmila, eu sou professora do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas, sou tutora do PET, do Programa de Educação Tutorial de Administração, sou professora desde 2015 do Programa de Pós-Graduação em Administração do Cefet-MG, sou também professora do Programa de Pós-Graduação da UFMG, né, do CPAD, enquanto professora permanente. Estou desde 2009 no Cefet, fiz mestrado e doutorado em administração e trabalho muito com metodologias qualitativas. A metodologia quantitativa, eu trabalhei com ela na minha dissertação, que eu defendi em 2007, então já tem um bom tempo, mas assim, o conhecimento ainda está aí. Mas desde 2008 eu faço minha formação em psicanálise. A área que eu mais atuo hoje são discussões relacionadas ao trabalho, como a psicossociologia, sociologia clínica. Dou disciplinas hoje no Cefet sobre de psicologia das organizações, né? Aí a gente trabalha questões relacionadas à diversidade. E dou a matéria no mestrado sobre metodologia qualitativa, tá? E hoje o meu intuito com vocês é ajudá-los, pelo menos, dar uma luz aí sobre como construir um projeto de pesquisa no recorte do referencial teórico, tá? Então, dada a minha apresentação, Samuel, eu não sou da área de você, mas eu consigo fazer recortes já no seu objetivo, gente, e aí o caso do Gabriel pode ajudá-los
a deixar mais redondo o objetivo de vocês. Então, o objetivo do Samuel, e aí você me ajuda, tá, Samuel? É desenvolver e explicar uma rota de síntese orgânica para a obtenção de ácido vanílico a partir da vanilina. A gente poderia terminar o seu objetivo aí, tá? Só que você tem dois verbos, o desenvolver e explicar. O verbo desenvolver, talvez ele seja mais amplo do que explicar. Então, vamos lembrar lá, o objetivo geral é como se fosse um grande guarda-chuva, e os objetivos específicos, eles estão lá para construir, são como se fosse o passo a passo para você ter um objetivo geral, tá? Então, se a gente for refinar esse objetivo de você, Samuel, a gente precisa delimitar um pouco mais, falando qual é o verbo que você vai utilizar, e deles, né, aí você tem outros objetivos. Aplicar os princípios da química verde por meio do uso de reagentes e tecnologias com essa abordagem. Um outro objetivo, fazer avaliação através da estrela verde. São objetivos específicos, né? Que vão te ajudar a desenvolver uma rota de síntese orgânica para a obtenção do ácido vanílico. Eu vou pegar um outro, né, de outra área, e depois eu vou destrinchar aqui um pouco mais. Deixa eu ver aqui. De uma área de humanas. Para a gente variar aqui um pouco. Olha aqui o da Paula. Paula Carolina. Analisar como a prática da leitura contribui para o desenvolvimento da produção escrita de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Ô, Paulo, seu objetivo está muito bem desenhadinho. Então, você usa um verbo só e ela está bem objetiva quais são os pontos que você vai tratar. Então, no seu caso, Paula, a gente consegue perguntar que expressões, e aí, gente, pensem aí no objetivo de vocês, que expressões você necessariamente precisa tratar no seu referencial teórico. Então, prática da leitura. O que é a prática da leitura? Devem ter autores que trabalham com isso, né? O que é a prática da leitura? Outro ponto, desenvolvimento da produção da escrita de alunos e anos iniciais do ensino fundamental, que você fez um recorte do público. Então, o que eu estou entendendo, Paula, e depois voltar em você, tá, Samuel? A prática da leitura, desenvolvimento da produção da escrita e anos iniciais do ensino fundamental. Você precisa desenvolver questões relacionadas a essas no seu referencial teórico. Nos específicos, eles me dão mais pistas ainda, né? Principais dificuldades apresentadas pelos alunos na leitura, práticas pedagógicas que incentivam a leitura nas salas de aula e compreender a relação entre o hábito de leitura e melhoria da escrita. Você precisa fazer levantamentos em relação aos pontos que aparecem nesse objetivo. Então, o tempo todo, você fala sobre práticas de leitura, né? E aí, claro, com suas variáveis, que é a dificuldade apresentada, práticas pedagógicas, compreensão em relação entre o hábito de leitura. Com certeza já tem autores que falam sobre isso. E aí, esse é um dos pontos da construção do seu referencial teórico. Vou voltar lá no Samuel, que talvez ajude também os outros colegas a trabalhar. Bom, o objetivo do Samuel é desenvolver. Eu já vou melhorar o seu objetivo, tá, Samuel? E explicar uma rota de síntese orgânica para a obtenção do ácido vanílico. Então, você precisa explicar o que é síntese orgânica, trazer os principais autores que tratam disso,
principais autores que já trabalharam com ácido vanílico, a partir da vanilina, né? E aí, pensando aí nos objetivos específicos, talvez seja o que é a química verde, né? Quando que se usa ela no uso de reagentes e tecnologias compatíveis, né, com essa abordagem, e trazer uma avaliação, né, sobre, através da estrela verde, é isso mesmo a palavra? Ou é química verde, de novo? Bom, qualquer coisa você me fala aí, Samuel. O que eu estou trazendo para vocês, gente, é que a discussão, a gente não pode partir do princípio que o leitor da nossa dissertação ele já vai saber do que se trata aquilo. Por isso que a gente faz uma discussão no referencial teórico. E aí, eu, como a minha pegada é muito mais das ciências sociais, eu vou dizer como que a gente faz nas ciências sociais, e aí vocês podem levar um pouco para o campo de conhecimento de vocês. A gente sempre abre com um grande guarda-chuva, como é no objetivo geral específicos, e a gente vai afunilando esse conhecimento. Então, em termos de grande guarda-chuva, só um minuto. Em termos de grande guarda-chuva, qual é a questão principal, qual é a temática principal que vocês vão usar aí no trabalho de vocês, né? Quem é que já estudou essa temática? Quem são as grandes referências nacionais e internacionais que já estudaram essa temática? Em alguns lugares, a gente fala que essa discussão é o próprio estado da arte. Então, no caso aqui da pedagogia, foi com a Paula, né? De analisar. Paula, quem são as grandes referências hoje na literatura que fazem essa análise, né? Essa análise mais ampla da prática da literatura, né? Que faz essa comparação entre prática da literatura e desenvolvimento de produção escrita. Eu imagino que já tem um trabalho sobre isso, mas a gente precisa saber quais são esses trabalhos, né? E aí eu preciso fazer de forma ampla, né? Fazer uma pesquisa de forma ampla, e aí a gente pode usar, sim, o Google Scholar, né? Ou o Google acadêmico, para fazer uma primeira pesquisa. Mas a gente tem outras bases, como o Cielo, em específico de determinadas áreas, né? E aí eu vou falar um pouco da psicologia, é o PEPSIC, e na administração, ciências contábeis e turismo, a gente usa o SPEL. Eu vou abrir aqui rapidamente, vou compartilhar aqui na minha tela, rapidamente, uma dessas bases de pesquisa, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui, peraí, só um minutinho. Janela. Bom, vocês estão vendo? Para eu fazer a pesquisa? Sim? Tá muito pequenininho, não? Tá dando para ver, né? Ok. Deixa eu só ajustar aqui. Então, vamos lá para o Scholar. O Google Acadêmico. Deixa eu abrir aqui de novo. Vou pegar o seu objetivo, tá, Paula? Prática de leitura. Então,
a gente vê vários artigos. Tá vendo? Olha só, a importância da leitura para o desenvolvimento da escrita. Vamos abrir esse aqui. E aí, é uma monografia, essa que eu estou apresentando aqui para vocês. Ela aborda exatamente a importância da leitura para a formação escolar, bem como para a formação do indivíduo. Esse é um trabalho que aparece aqui no Google Scholar. Uma coisa que é muito interessante desses trabalhos, gente, achei um trabalho que é muito parecido com o meu, né? Não tem problema, porque a pesquisa geralmente a gente vai fazer dentro de uma realidade diferente, principalmente isso nas ciências humanas. Então, isso não é um problema, né? Essa pesquisa foi realizada, olha só como que é diferente. Ler, aqui, ó, a partir de um projeto intitulado Ler Ampliando Conhecimentos, envolvendo o Colégio Estadual Adonias Lemes Prado, do 6º ano, ensino fundamental, do 1º ao 3º ano, do ensino médio, na cidade de São Miguel do Passa Quatro. Então, por exemplo, eu poderia estar fazendo esse trabalho, eu poderia estar fazendo isso no Cefet. Já é outra pesquisa. Mas o que tem de mais interessante, quando vocês estiverem fazendo um levantamento do referencial teórico, é ir, e essa é uma chave que ajuda a gente, eu vou baixar ele, é fazer o seguinte. Olha só o trabalho da Suzine, eu acho que é isso mesmo. A gente vai lá no final. Vamos lá no final. E aí é onde que a mágica acontece, né? Assim, olha, professor, eu não sei muito bem aonde vou procurar. Então, a gente pode vir nas referências bibliográficas, ver o que foi utilizado. Então, tem alguma coisa aqui que me interessa? Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho mais. Olha, vamos ver o que ela usou. Aula de português encontra interação, como descrever as competências em sala de aula, alfabetização e leitura, ler e compreender no sentido do texto, a construção escolar de comunidades leitoras, leitura e sustentabilidade. Então, o macete é vocês irem fazendo um levantamento de trabalhos e esses trabalhos vão dando uma infinidade de novas referências que vocês podem buscar. E aí, gente, eu preciso dizer para vocês... Tá aberto. Opa, deixa eu abrir aqui de novo. Que a gente, ao mesmo tempo, precisa ter um cuidado importante com as coisas. E aí eu vou falar aqui para vocês o que é isso. Olha só. De também como fazer essa escrita, né? Olha aqui. Ela usa isso aqui, ó. Gente, isso vale para todas as áreas. Ela fala o seguinte: para Koch, a capacidade de leitura forma-se muito antes de se pegar uma obra e começar a ler, pois, para tanto, há um preparo que envolve conhecer o autor, a interação com a obra que propõe a ler, até o momento no qual o leitor se dispõe a adentrar o universo, e blá, 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 blá. E aí ela termina, e aí que, através da leitura, por sua vez, é definido por Soares, 2009, e aí ela coloca entre aspas. Aqui tem duas formas de trabalhar um texto, tá? Na hora de citar. Primeira coisa, que vocês, quando estiverem escrevendo um referencial teórico, ou a introdução mesmo, né? O texto técnico do trabalho de vocês. Se vocês pegarem o para Koch até o ponto final, né? Vocês não podem citar no trabalho de vocês do jeitinho que ela citou aqui.
Esse é o primeiro ponto. Vocês vão citar no trabalho de vocês o trabalho dessa menina aqui, ó. Carvalho. Deixa eu ver que ano que ela faz. Carvalho, 2017. Onde é que eu deixei marcadinho aqui dela? Carvalho, 2017, cita Koch, 2009, isso chama APUD. E diz que a capacidade da leitura. Então, esse é um ponto importante de como escrever tecnicamente um referencial teórico. Tá? Carvalho 2007, que é o nome da menina que fez esse trabalho final de curso. Então, Carvalho 2017 também cita Soares 2009, página 39. Tá? O APUD é quando a gente não lê o trabalho na fonte, tá? Então, como que seria a escrita do APUD? A escrita do APUD seria Carvalho, 2017, APUD, Soares, 2009, tá? Peraí, é isso mesmo. Então, gente, a gente está dizendo de uma fofoca, né? Que é a gente leu de um terceiro que leu a referência bibliográfica. Aí vamos conferir aqui se ela cita o Koch lá embaixo. Vamos ver se ela fez direitinho. Estou descendo lá para o final. O Koch ou a Koch. Ó, não está aqui. Então a gente acabou de ver um erro. Será que ela não citou da forma certa? Deixa eu ver aqui de novo. Vamos voltar lá. Olha só, o primeiro erro, gente, de TCC é mais fácil da gente achar. Ai, cadê? Deixa eu procurar aqui no Find. Koch. Vamos ver se ela pegou esse Koch de Soares. Talvez ela tenha pegado aqui. Opa, Koch. Ah, não, ela citou. E aqui, ó. Achei. A, B, C, D. Sabe qual que é o problema dela, gente? O Koch está aqui. Na verdade, é a Koch. Só que ela não colocou as referências na ordem certa. Ela começa com A, B, C, K, D, F, G. Tá vendo? Isso aí pode ser um problema. Como vocês viram aí agora, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com como a gente cita e onde a gente cita, tá? Tem um programa que ajuda muito quem trabalha muito com referências bibliográficas, que é o Mendeley. Tá? Tem alguns programas que são interessantes. Eu vou, ao final desse encontro de hoje, eu vou mandar aí para vocês alguns programas que vão dar suporte para vocês a fazer as equivalências de referências bibliográficas, ok? Então, a gente pode até continuar aqui um pouco nesse TCC. Eu posso abrir um outro, né? Eu posso abrir uma tese ou uma outra dissertação aqui para a gente fazer uma comparação aí das referências e dos objetivos. Vamos ver aqui, já de curiosidade, qual que é o objetivo que ela usa no TCC dela? Deixa eu ver se ela colocou aqui objetivos específicos. Introdução, o que é leitura, escola, contribuição. Olha só, não está separado. Às vezes a pessoa coloca na introdução. E isso é uma outra questão, gente. Cadê o objetivo geral da pessoa e os objetivos específicos? Para quem está fazendo TCC, logo após a introdução,
eu recomendo que vocês abram uma sessão só para falar de objetivo geral e objetivos específicos, tá? Porque senão o trabalho, a gente não sabe qual que é o objetivo do trabalho dela, né? Eu não li, né? Eu estou aqui fazendo uma leitura rápida, mas não está claro para mim aonde que está o objetivo que ela fala. Olha só, ela fala aqui no final como que ela dividiu o referencial teórico dela, panorama de algumas concepções, olha só, isso ela faz direitinho. Panorama de algumas concepções de leitura, um segundo capítulo, reflexões acerca da leitura na sala de aula, o terceiro, discussões que abordam a leitura em sua dinamicidade, e aí eu imagino que o final é uma discussão expandida, ressaltando a importância da compreensão de vários textos. Mas não está claro o objetivo geral e específico dela. A gente tem uma noção do caminho que ela segue muito mais pelo título do trabalho dela, né? Muito mais pelo título do trabalho. Ok? Bom, pessoal, deu para entender um pouquinho dessa apresentação? Ok? O que está acontecendo? Deu para pegar aí um pouco? Tá tranquilo aí? Pessoal de outras áreas está conseguindo acompanhar? Ok, Vitória. Então, vamos lá. Então, gente, a construção, né, desse referencial, ela passa por algumas táticas de construção mesmo, por isso que eu estou batendo muito no objetivo, que tem a ver com o objetivo que a gente coloca ali. Então, como que é, professora, que eu vou fazer o levantamento? Agora eu vou abrir uma das plataformas para vocês também acompanharem. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra plataforma que é da administração, que a gente trabalha muito com ela. Enquanto eu vou abrindo aqui, eu queria saber se vocês já conhecem as plataformas específicas das áreas de vocês. Então, se vocês já conhecerem, vocês podem compartilhar o nome aqui também no chat, por favor? Vou abrir aqui, enquanto vocês vão colocando. Vamos lá. Mais uma. Igor. Eutelvina. A Eutelvina está me dizendo aqui. Eutelvina, eu vou pegar o seu exemplo, tá? Meu problema é que não existe artigo científico que aborde a carreira do profissional da educação da SEE-UAPB. Você pode me dizer o que é essa sigla, por favor? Ô, Lúdio. Tá me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Tá. O que acontece? O ATB, ele é o assistente técnico de educação. É análogo ao cargo da Patrícia no federal. Como é que eu vou te falar? Eu não sei, é o técnico de secretaria, alguma coisa assim. O assistente técnico. Isso, é o assistente técnico. Inclusive, foi a Carolina que me falou, que é análogo. Tá? Só que existem, assim, diferenças gritantes de salário, de avaliação de desempenho, sabe? A gestão de pessoas nesse campo, tá? Inclusive o Laércio está aí me ouvindo também, ele conhece bem.
Então, assim, ele é muito restrito, tá? Ele não é abrangente. E inclui também, assim, depois eu estava, né, viajando na maionese, inclui um pouquinho também do que é o trabalho prescrito e o trabalho real, que aí envolve Edmardo, entendeu? Aí Carol falou, não, não envolve. Aí eu estou perdida, socorro. Então, claro que vão ter especificidades, sabe, Teovina, como em qualquer outro lugar. Então, a gente pode fazer uma discussão sobre carreira do profissional da educação, dos assistentes técnicos da carreira da educação, e as especificidades, quando a gente trabalha as especificidades, elas vão variar sim, não só do federal para o estadual, mas como para as privadas também, né? Deve ter esse papel em outras. E aí as especificidades que são muito únicas do trabalhador, né? Do que ele exerce ali, aí você vai trabalhar na sua pesquisa, né? Se não todas pesquisas que a gente fosse trabalhar como sobre os assistentes técnicos, elas teriam a mesma cara. Então, o que é belo no seu trabalho são as especificidades do trabalho desempenhado por essa pessoa, né, por esse servidor ali naquele contexto. Então, é isso que você vai trazer de riqueza para o trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que a gente acha sobre assistentes técnicos na educação? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um minuto. Espera aí. A gente está escrevendo lugar. E sempre no Scholar, tá? Para começar, ele abre muitas possibilidades. Assistente técnico educacional. E aí é isso. Olha só, a gente tem vários aí, né? Assim, vários artigos. Claro, a gente precisa fazer uma peneirada nisso aí, né? E assim, é exatamente isso. Vem essa coisa gigante de várias, tá vendo? Dimensão técnica operativa no trabalho do assistente social. Não é bem isso. Vamos procurar um outro. Vamos abrir aqui. Eu quero assistente técnico. E aí a gente vai. Aparecem muitas coisas. A gente precisa fazer a peneira aqui. Assistente técnico. E aí a gente vai mudando aqui. Educação. Políticas públicas do Estado de Santa Catarina, do assistente técnico pedagógico. Talvez o nome assistente técnico pedagógico seja similar. E aí, porque muda a nomenclatura, né? De um para outro. Então, o conselho que eu dou é ir abrindo e vendo as nuances das pesquisas em cada um deles, né? Eu estou falando aqui bem rápido, não consigo entrar em muitos detalhes, mas isso é assim que a gente começa a buscar um pouco sobre a temática da nossa da pesquisa, né? Tem mais alguém aqui que colocou? Bom, então vamos lá. Eu vou abrir agora, gente, mais uma dissertação. Eu vou pegar uma mais funcionalista aqui, porque ela é mais fácil de eu explicar para vocês. Deixa eu pegar a minha aqui. A minha é maturidade em gestão. Essa é a minha dissertação, tá? É grande, né? Desempenho.
Vamos achar aqui, ó. Essa é a minha dissertação. Essa foi a minha dissertação. Eu sei que ela está bem redondinha, por isso que agora eu quero mostrar ela para vocês. Visualizar. Vocês conseguem ver aí? Ah, eu queria tirar esse trem daqui. Como é que tira? Aí. Vocês conseguem ver? Tá claro aí a imagem? Por favor, me deem um ok aqui. Beleza. Não está muito pequenininho, não, porque para mim está aparecendo micro. Tá, ótimo. Então, eu vou... Também pela minha dissertação, eu consigo falar um pouco sobre mais de outra ordem sobre o referencial teórico, tá? Então, vamos lá. Palavras desconhecidas para a maioria das pessoas. Conhecidas, mas a gente não sabe do que se trata. Então, eu estou falando aqui de maturidade e gestão de pessoas. Eu estou falando de desempenho. Já estou falando também do meu objeto de pesquisa, que são academias de ginástica. E eu falo de aqui não está dizendo, mas eu já vou adiantando para vocês, que é o People Capability Maturity Model. É um modelo de maturidade, tá? Então, eu tenho que explicar o que é isso para o meu leitor, o que é desempenho, o que eu entendo como desempenho. Eu tenho que falar sobre o meu objeto de pesquisa, que são academias de ginástica, e o modelo People Capability Maturity Model. Então, vamos lá para o referencial. Cadê ele? Ué. Gente, eles publicaram em branco meu referencial teórico. Que coisa? É isso mesmo? Produção. Não, tá aqui. Bom, gente, são muitas figuras, né? Lista de quadros. Ah, gente, isso aí, eu sei que não é da minha ordem, mas esses elementos que a gente chama pré-textuais antes da introdução, eles são fundamentais, né, para a organização do pensamento. Então, quem está começando, isso é outra dica, né, a fazer o TCC, já abre as páginas, tá? Põe a capa, põe os agradecimentos, põe a ficha catalográfica, sabe? Já vai separando o espaço de cada um, e isso ajuda a organizar o pensamento. Então, vamos lá. Esse é o sumário. E aí ele está no formato bem bonitinho, que vai ajudar vocês a verem a organização de uma pesquisa. Então, assim, a gente tem a introdução, a justificativa do meu trabalho. Eu posso até mandar o link aí, Matheus Marinho, se quiser, me lembra aí de eu mandar o link da minha dissertação aí para a turma. Então, eu tenho uma introdução, eu tenho a justificativa do meu estudo, tenho objetivos, objetivo geral, objetivos específicos e o referencial teórico. E aí, pensando, enquanto guarda-chuva, o meu referencial teórico ele foi construído com uma visão geral da administração de recursos humanos. Gente, pensa uma pessoa de química que nem sabe por onde passa a administração de recursos humanos, e ela me pergunta, mas assim, professor, o que é? Que administração de recursos humanos é essa que você está falando? Então, eu já estou dando para ela do que se trata. Faço uma localização da administração de recursos humanos no país. Eu poderia estar fazendo local também, né? Falo sobre a segunda variável do meu objetivo, que é desempenho, e aí a gente trabalha com desempenho organizacional. Dou 3 modelos de se pensar desempenho, que é o BSC, que é o Balance Scorecard, o modelo das 9 dimensões de Humler e Brache, e visão baseada em recursos, que é o RBV.
Então, aqui, na minha pergunta de pesquisa, eu já, né, que é um modelo de maturidade, deixa eu pegar aqui a minha dissertação que ela está aqui. Aqui ela, aqui, ó. Quando eu vou falar de um modelo de maturidade, a minha pergunta de pesquisa, vou até abrir aqui para conversar aqui com vocês. Objetivos. E aí eu vou apresentar um pouquinho de como que eu vou construindo cada uma dessas coisas, mas é importante eu voltar aqui na página 21. O objetivo geral dessa dissertação foi analisar como o grau de maturidade da gestão de recursos humanos afeta o desempenho organizacional nas academias de ginástica do Brasil. Gente, eu vou colocar aqui no chat, que isso vai ajudar vocês. Analisar, tá? Analisar como o grau de maturidade da gestão de recursos humanos afeta o desempenho organizacional nas academias de ginástica no Brasil. Ok? Analisar como o grau de maturidade da gestão de recursos humanos afeta o desempenho organizacional das academias de ginástica no Brasil. E aí, o que a gente tem aqui? Por favor, acompanhe aqui no chat, tá, gente? O que eu estou colocando? Então, eu tenho o grau de maturidade da gestão de recursos humanos, o grau de maturidade. Vou separar as palavras aqui. Tenho gestão de recursos humanos. E tenho desempenho organizacional. E tenho duas palavras-chave nesse objetivo, que é o verbo analisar e o verbo afeta. Ok? Simbora, galera. Então, voltando então aqui para a dissertação, como que esse referencial teórico foi construído, né? Eu vou pegando cada uma dessas coisas que eu quero discutir a partir do meu objetivo. Por isso, gente, gastem tempo trabalhando no objetivo. Um objetivo mal feito leva ao insucesso da pesquisa. Porque a metodologia, ela tem tudo a ver com como que eu vou fazer o meu objetivo. Ou discutir, provar, né? Então, o objetivo da pesquisa, vocês têm orientadores. Ele tem que ser destrinchado ao máximo. Eu vou pôr um parênteses aqui, porque não necessariamente o objetivo da pesquisa que vocês começam é exatamente igual ao que vocês vão terminar. Porque o campo, quando a gente vai para o campo, né, que a gente vai fazer um experimento, às vezes o campo, principalmente o campo social, ele nos demanda alguns ajustes necessários para a gente fazer aquilo acontecer que a gente às vezes não tinha conhecimento, né? Mas as pesquisas mais funcionais, mais funcionalistas, né, mais objetivas, como da química, como da engenharia, dificilmente tem as variáveis que a gente fala do campo das ciências humanas, né, e das ciências sociais, né, e ciências sociais aplicadas. Então,
é importante que a gente entenda que é necessário a gente fazer uma elaboração forte, né, e sustentável de um objetivo de pesquisa, mas que ele pode sofrer algumas modificações ao longo da pesquisa, tá? Então, os itens do referencial teórico contemplam, e aí, por favor, vejam aqui novamente, contemplam todas as grandes variáveis que eu me proponho a discutir no referencial teórico, a discutir a partir dos objetivos, né? E aí, gente, é um jogo de dominó, né? Eu faço uma boa pergunta de pesquisa, né, que é um objetivo. Eu construo o referencial teórico, eu construo os procedimentos metodológicos. Tudo aí tem que estar bem amarrado. Porque, ao mesmo tempo, eu faço uma discussão teórica e não tenho procedimentos metodológicos que são compatíveis com o que eu quero investigar, e aí a pesquisa cai por terra. Por isso é necessário sempre a gente voltar com a pesquisa para o orientador, que sabe do assunto que a gente está trabalhando. Se não sabe muito bem do assunto, sabe pelo menos fazer uma discussão da pesquisa, da estrutura da pesquisa, né? Mais um minutinho aqui, só tomar mais um gole. Então, vamos lá para o referencial teórico. Então, ele começa lá na página... Olha só, gente, acabei de ver um erro. 22, 21. Olha aqui, acabei de ver um erro. É isso. É nós. Mas vamos para lá. Página... Referencial teórico. Olha, o 22. Eu recomendo sempre, quando a gente abre um referencial teórico, da gente dizer, antes de começar propriamente dito o referencial, da gente dizer por onde se passa a pesquisa. Então, é como se a gente fosse um guia, né? A leitura do trabalho fosse um guia para quem está lendo ela. Diferente do cinema, né? A pesquisa, gente, ela nasce do spoiler, tá? Enquanto no cinema você não fala onde que você chega, na pesquisa a primeira coisa que você coloca é o que você se propôs a fazer. Por quê? Porque por se tratar de uma pesquisa científica, o que o avaliador, né, quem vai estar na sua banca, ele quer saber exatamente qual o seu objetivo e os resultados que você chegou, e mais do que isso, como que você chegou naqueles resultados. Então, a gente não faz o mistério do filme, né? Assim, os resultados finais vou deixar para o final, né? Para o avaliador descobrir, para ele ler até o final. Não. A gente já coloca lá na frente, porque o que ele está lendo ali no projeto, né, ou no processo, ou no TCC, ou na banca, né, onde for, né, nessa pesquisa, é a construção do processo. Então, é muito importante que ele saiba o objetivo e a metodologia e os resultados que você chegou. Vamos ver se na época eu fui bem nesse quesito, né? Eu estou na página aqui 23, mas eu vou voltar aqui. Olha só para vocês terem uma ideia assim, do próprio resumo aqui dessa pesquisa. Olha lá, como que abre. E eu sugiro que vocês façam assim. A gente abre uma pesquisa já de cara dizendo do que se trata. Este trabalho teve por objetivo a relação do nível de maturidade da gestão de pessoas e o desempenho das academias de ginástica no Brasil. Para tanto, olha só, sem nenhuma surpresa,
Buscou-se investigar o relacionamento entre construtos de maturidade e gestão de pessoas e desempenho organizacional para esclarecer a força e direção de tal relacionamento. E aí fala sobre a coleta de dados, como é que foi feita, né? Que foi uma aplicação de um questionário aberto, né, enviado aos respondentes da pesquisa. Os dados coletados foram tratados dessa forma, já estou lá em metodologia. Como metodologia de mensuração e análise das relações, foi utilizado o teste de estimação de parâmetros e ok. E uma conclusão. Na avaliação geral, o trabalho identificou relações significativas entre os dois construtos avaliados e formulou importantes recomendações para o enriquecimento dos modelos utilizados e para o ramo da atividade física. Tá? Então, é sem surpresas. A gente já chega lá, já dizendo por onde passou. Vamos lá, vou voltar lá. E aí, gente, para a construção do texto, eu também não recomendo vocês fazerem surpresa. Tem que ser uma coisa muito didática e pedagógica, né? Então, vamos lá. O referencial teórico. No referencial teórico, ele já me fala que eu dividi ele em 3 partes. A primeira, procura dar uma visão geral de recursos humanos nas organizações. Então, independente do tema, deem uma visão geral da grande temática que circunda o tema de vocês, né? Do que vocês escolheram para trabalhar. E aí vocês vão afunilando. A segunda parte, estudos mais amplos sobre desempenho organizacional, que é uma das variáveis que eu quero saber. E aí a gente utiliza o BSC e o modelo de Hamler e Brache e a visão baseada em recursos. Tá? E a terceira parte, os modelos de maturidade, que são os que mais me interessam, que são os modelos de maturidade de Kohlberg. E aí são os vários, né, os vários autores que trabalham com ele. Kohlberg, Humphrey, Hare, Greiner e esses caras aqui todos. Logo depois, a gente mostra a estrutura do PCMM, que é aquele People Capability Maturity Model. Tá? Então, gente, em geral, a gente apresenta isso, né? A gente vai organizando o referencial teórico da maior temática ao mais afunilado, pensando em discutir cada um dos itens que são abordados pela pergunta ou pelo objetivo geral da pesquisa. Tá? Então, vou falar um pouco sobre citações, né? Albuquerque, 1987. Esse cara aí, eu fui na fonte. Então, a citação está aí, ela é indireta. Por que ela é indireta? Porque ela não está entre aspas nem recuada, é uma citação indireta. Eu fui lá no Albuquerque, li, reescrevi o que ele falou, com palavras diferentes, e estou citando a ideia dele. Então, isso é uma citação indireta. O Fischer, mesma coisa. Tem uma citação indireta. Possivelmente, essas aspas são dele. Né? Departamentos de pessoal. Mas a ideia que está aqui é do Fischer. Né? Então, eu reescrevo com outras palavras a ideia que ele tem e coloco aqui. Isso é citação indireta. Vamos ver se eu acho citação direta aqui para vocês terem... Eu quase não uso citação direta. Bom, tem os quadros, né? Aí eu coloco a fonte. Lembra, quando é citação direta, a gente cita a página, tá, gente? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, achei. Uma citação direta.
Aqui. Em resumo, Kaplan e Norton, 2004, explicam que abre aspas, tem um recuo, fecha aspas, quem é que falou? 2004, página 14. Ok? Isso aí é direto, porque eu não fiz nenhuma modificação na fala dele. Eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V e coloquei aqui. Deixa eu ver se na minha dissertação eu acho que eu uso pouco a PUD. Deixa eu ver se eu uso em alguma. Tem aqui, ó. Ver se tem aqui. A PUD é sinônimo de retirado de. Tem algumas. Então, olha só, vou dar uma... aqui, em um quadro. Eu não tive acesso a esse quadro aí, tá? Esse quadro eu retirei desse aqui, ó, desse cara aqui. Não sei se é ele ou ela. Esse quadro foi adaptado de Jarvis, Mackenzie e Podsakov a partir desse outro autor. Então, como é que isso aqui está citado lá no fim? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho ele aqui lá no final. Vão ter mais dele, porque a gente usa... Ai, meu Deus. Kubota? Não. Ai, deixa eu achar a PUD. Por a PUD eu acho. Vou pegar o do quadro. Ah, não tá pegando. Engraçado, né? Kubota. Deixa eu ir lá nas referências. Ele vai estar lá. Vai ser difícil. 170. Vamos lá. HJ. Aquele, ó. Aquele. Kubota, Nogueira. Kubota, Luiz. Ah, gente, peraí. O impacto da gestão dos resultados de empresas brasileiras de software. Então, eu fui na tese dele e retirei aquele quadro que está lá. Tá? Só para vocês entenderem. Então, eu tenho que citar ele. Tá? Eu não li na fonte. Então, é importante que vocês saibam usar as citações diretas e citações indiretas. Tá? Deixa eu ver o que mais que é importante para um referencial teórico. O referencial teórico, gente, ele também vai falar, ele vai ser retomado nas análises. Tá? Então, ele não pode estar completamente... depois que tudo que vocês colocam no referencial teórico, é uma responsabilidade de vocês de retomarem nas análises. Então, eu quero mostrar aqui nas análises como que ele também ele retoma. Eu não vou trabalhar com análise, né? Mas é só para vocês entenderem por onde passa. Olha aqui. Bom, esse é o modelo teórico que saiu dessa dissertação. Olha lá, eu discuti lá no referencial teórico maturidade e gestão de pessoas, desempenho organizacional e o grau de desempenho em pessoas e inovação. Então, eu discuti isso lá. Ele aparece aqui de novo. E em cada análise que eu faço, eu preciso retomar alguns conceitos que foram trabalhados, conceitos, né? E discussões que foram trabalhadas lá. Tanto aqui nessa análise dos dados, quanto nas análises gerais, né, que são nas considerações finais. Deixa eu ver se... Aqui, ó.
Deixa eu voltar aqui um pouco. Nossa, gente, ela ficou grande, né? Essa dissertação. Quadro 12, isso já foi. Cadê esse aqui? São análises. Cadê as considerações finais? Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Ah, já foi. Foi lá atrás. Aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui uma parte. É importante destacar as conclusões finais que se referem ao modelo teórico. Primeiramente, a relação entre maturidade e os construtos de desempenho revelou alguma coisa. Então, eu estou retomando uma discussão que teve lá, que passou pela metodologia, que eu trabalhei nos dados, e que ela vai ser retomada nas considerações finais. Certo? Eu sei que isso vocês vão, em alguma das outras aulas vocês vão retomar, mas é importante a gente também dizer um pouco sobre as limitações da pesquisa e recomendações para futuros estudos, tá? Então, a gente trabalha também com essas duas conjunções aqui, né, de limitações e recomendações para futuros estudos a partir dos achados da pesquisa. Beleza? Bom, vou fechar isso aqui também. Não, não vou fechar, não. Eu vou jogar agora, gente, porque eu queria deixar essa última meia hora para perguntas, tá? Eu vou jogar agora no Spell. O Spell é uma plataforma de artigos própria da administração, mas tem outras da área de vocês, tá? Sempre tem, da medicina, da psicologia, né? Então, a gente tem próprias das áreas. Então, olha só, a gente acabou de trabalhar, né? Pegando o exemplo da minha dissertação, a gente acabou de trabalhar com modelos de maturidade. Deixa eu saber o que se trabalha hoje sobre modelos de maturidade. Modelos de modelo. Ou então eu vou jogar só maturidade. Maturidade. Nossa, só falta esse negócio ficar assim, horas assim. Mas achou. Olha. Gente, a minha dissertação eu defendi ela em 2009. Esse trabalho, olha que interessante, ele foi publicado em 2024. E aí vocês vão ver que maturidade, olha só, aqui tem modelos de maturidade e a gente tem discussão sobre maturidade. Às vezes a gente joga uma palavra muito aberta, como maturidade, e acaba pegando, no caso aqui, 151 resultados. Então, se eu quiser fazer um filtro melhor, modelo de maturidade, ali ou com S ou sem S, modelos de maturidade. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai achar para mim, como palavra-chave. E aí a gente achou 8 resultados com a palavra modelos de maturidade. Modelos de maturidade para a indústria 4.0, digital, gestão do conhecimento, análise de modelos de maturidade. E aí, olha aqui que é essa mágica que eu falo. Vamos entrar lá em um para a gente ver? Então, vamos entrar. Vou abrir. Eu consigo dividir ele com vocês, só para vocês verem. Abriu. Eu acho que eu tenho que mudar a janela para vocês verem o que eu estou vendo, né? Deixa eu mudar a janela aqui.
Aqui, ó. Opa. Abre. Então, ela foi publicada no Journal of Management and Technology. Aí, ela fala sobre modelos de maturidade. E o que eu quero saber, eu entendi que ela usa o mesmo, né? Ela usa vários outros modelos, não é o People Manage Maturity Model, né, de pessoas, não é um modelo de pessoas, mas é outro. Mas se eu quisesse falar mais sobre modelos de maturidade, eu viria aqui nas referências dela. Então, cada artigo, vamos pensar numa questão exponencial, eu abro um artigo, faço uma lista dessas referências. A partir da lista dessas referências, eu abro novos artigos, faço novas listas de referências. Então, eu tenho um acesso a um mundo de referências gigantesco. Então, esse artigo aqui, para mim, eu deve ter pelo menos 40, 50 referências aí. Eu faço uma, né, eu vou buscar saber quais são, olha só, aqui um modelo de maturidade. Smart Manufacturing Readiness Maturity Model. Olha aí. Ah, então tem esse que foi publicado. Ah, tem um outro aqui. Industry 4.0 Maturity Model for Machine Tool Companies. Aí eu vou lá nele. E aí eu abro outro leque de... Então eu vou abrindo janelas com referências. E aí, nem todas que a gente for ler aqui, né? Eu vou fazer uma peneira, eu vou usar. Mas é importante que a gente abra e veja quais referências daqui são importantes para eu fazer uma discussão relacionada a que eu quero. Dito isso, gente, eu vou fazer um resumo do que eu falei até agora, tá? Deixa eu diminuir essa janela aqui, deixa eu fechar essa janela. Dito isso, eu vou fazer algumas observações aqui. Então, gente, o referencial teórico, ele é construído a partir do seu objetivo, né, a partir dos elementos que você coloca no seu objetivo. E aí você constrói ele com os pontos principais, com a temática principal que você está trabalhando, muitas vezes com o seu objeto de pesquisa, né? Então, eu escrevi um artigo sobre mães empreendedoras há pouco tempo. Eu precisava de localizar quem são essas mães empreendedoras. Eu vou falar, então, um pouco... Daqui a pouco, Rê, eu estou vendo que você colocou aqui, depois eu vou falar um pouco sobre normas, tá? E vou dar uma ajuda aí para vocês, porque ela serve para o trabalho inteiro. Então, retomando aqui, o referencial teórico, os elementos que estão no objetivo geral e objetivo específico, eles têm que estar discutidos no referencial teórico, tá? E eles vão ser retomados o tempo todo na sua metodologia, de certa forma, porque a metodologia está ali para dizer para o leitor como que você respondeu o seu objetivo, como você pretende responder o objetivo. Então, eu fiz um trabalho sobre a situação no país de academias de ginástica, né? Adiantava eu ir na academia do bairro aqui da minha casa e fazer uma pergunta para o dono dessa academia, né? Olha, fiz uma entrevista com o dono da academia do bairro Nova Suíça, onde que o Cefet fica. E isso aí me dá uma noção
da situação da maturidade das academias do país? Não. Metodologia errada. Certo? O que vai me dar, né? Se eu estou querendo saber sobre a situação das academias no país, não é no 1 a 1 que eu vou conseguir. Eu preciso de uma amostra grande, nacional, de academias variadas. Região Sudeste, Sul, Norte. Então, o desafio é esse. A amostra que eu trabalhei aqui foi em torno de 155 academias de todas as regiões do país. Né? Então, se eu me propus a fazer uma discussão nacional, eu preciso ter uma amostra nacional. Se a discussão é local, então eu quero saber a situação das academias do bairro Nova Suíça. Ok. Então, eu posso fazer um levantamento de quais são as academias que estão ali naquele bairro e fazer uma discussão própria, né? Pode ser entrevista, aí pode ser outras que vocês vão ver aí nas metodologias, metodologia qualitativa e metodologia quantitativa, ok? Então, o referencial teórico, aí feito o referencial teórico, feita a metodologia, vocês precisam retomar esse referencial novamente, reforçando aqui, nas análises e nas reflexões finais, nas considerações finais do trabalho de vocês. Certo? Que mais? Deixa eu pensar aqui. Sobre plágio, né, gente? É importante vocês saberem citar para não cair no problema de plágio, tá? E é óbvio que eu precisava de falar também sobre o ChatGPT e o DeepSeek. Não é um problema usar eles. O problema é vocês acharem que a construção teórica ela está feita a partir deles. Às vezes é interessante vocês jogarem o objetivo geral do trabalho de vocês e pedir aí para o DeepSeek ou o ChatGPT ou qualquer uma outra inteligência artificial ajudá-los a organizar os pontos que o referencial teórico de vocês precisa ter para determinadas discussões. Agora, sem ler, sem ir lá no manual, buscar as principais referências, ler elas, vocês podem cair na bobagem de fazer um trabalho com erros preocupantes, né? O ChatGPT e o DeepSeek e outras referências, né, de inteligência artificial, elas ainda têm muitos erros, elas não citam adequadamente, então ele pode ser uma ferramenta de suporte para a construção aí, né, do referencial teórico, mas não façam o uso dela sem ter essas leituras críticas para saber se o conteúdo que ele está apontando faz sentido ou não para a pesquisa de vocês, ok? Eu acho que cada coordenação tem um... Eu vou anotando aqui o que eu preciso passar para vocês. Deve ter alguma orientação de como utilizar as referências, utilizar a inteligência artificial. Eu não sei se tem, mas o que eu posso passar para vocês é usos da IA, os usos da IA nos periódicos. Gente, periódicos são revistas, tá? Científicas. Já existem normas, as revistas mais de uma classificação boa, elas já falam como se deve usar a inteligência artificial dentro de uma pesquisa acadêmica. Eles não proíbem, mas eles orientam sobre os usos, tanto em periódicos quanto em congressos. Eu vou mandar aí para vocês no chat. Vou mandar para vocês também, que talvez possa ajudar, sobre como construir artigos científicos e análises e análises teóricas.
Tá, eu estou anotando aqui só para não esquecer o que está vindo agora na minha cabeça. E um outro ponto, assim, só para finalizar e ouvi-los aí um pouquinho, é sobre o que são periódicos de confiança. Como é que eu sei o que eu estou pegando aqui no Google, né, no Google acadêmico, é um trabalho de confiança ou não? E aí, gente, eu quero mostrar para vocês que existe uma classificação da CAPES. A CAPES é um órgão de regulação, tanto das publicações quanto dos cursos de pós-graduação. Eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Professor, aonde que eu acho eles e que eu tenho confiança? Vocês podem ir, igual eu falei, fazer esse caminho, de ir no chat, de ir no Google Scholar, fazer o levantamento deles e depois ir no Qualis, que pode ajudá-los aí a orientá-los para saber se são bons ou se não. Existe um ranking de artigos que isso está sendo modificado, mas ainda vai ajudá-los de forma pedagógica. Como que funciona esse ranking? Ele é da seguinte forma. Vocês têm trabalhos de... eu vou escrever porque fica bonitinho assim, né? A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 e depois C. É isso aqui, ó. Então, a gente tem artigos A1, A2, A3, A4, depois a gente passa pelo segundo nível, B1, B2, B3, B4. Os artigos desse lugar são os melhores artigos, né? São os mais bem avaliados artigos. É muito difícil publicar nesse extrato que a gente chama, que é de A1 ao A4. Mas são artigos que têm um sistema de avaliação muito rigoroso e muito bom. Eu vou abrir aqui para vocês, espera aí, só um minutinho, para vocês verem como que a gente acha isso. Aí. Ok. Vou abrir por aqui. Cadê? Não. Deixa eu pôr aqui. Estou abrindo já, só um minutinho. Bom, então o caminho é o seguinte. Vamos lá? O caminho é o seguinte. Qualis, CAPES. Certo? Vamos lá? Plataforma Sucupira. Presta atenção aqui nesse caminho. Desculpa, é isso mesmo. 2017, peraí. Gente, entrei errado, peraí. Qualis, CAPES. Aqui, plataforma Sucupira. Abre aí para mim, gente. Não, ele tá me dando... Eu não quero entrar na Sucupira. Qualis, CAPES. Achei. Aqui, ó. Qualis, CAPES, plataforma Sucupira. Deu para todo mundo ver aí? Então, vamos lá. A gente pega as avaliações mais recentes do quadriênio, então 2017 a 2020, que foi a última avaliação. Eu vou pôr em outra área de avaliação. Vamos lá. Olha só, tem todas as áreas. Administração, antropologia, arquitetura, artes, astronomia, ciências agrárias, biológicas, religiões, teologia, enfermagem, engenharia 1, 2, 3, 4, vamos lá. Engenharia 5. E eu vou só consultar, assim, esse é um dos caminhos, eu vou consultar toda a classificação no quadriênio das engenharias 5, e aí eu
consigo a tabela do Excel dessa área. Vou concluir, peraí. Abriu aqui. Abre aqui para mim, por favor. Deixa eu compartilhar uma nova aba aqui para vocês verem como que ela aparece no Excel. É isso? Não. É isso. Então, olha só como que ele abre. Deixa eu abrir aqui. Gente, mais uma vez, vocês conseguem ver aí a tela? Ok? Então, eu peguei das engenharias, e aí vocês têm que ver qual tipo de engenharia que é essa. E aqui vão estar todas as revistas avaliadas no extrato, tá? Para essa engenharia. Então, por exemplo, eu quero... Deixa eu pôr um filtro aqui. Filtro. Eu quero todas as revistas A1 dessa engenharia. Das engenharias que eles chamam de engenharia 4. Pus o filtro aqui. Olha quantas revistas tem de A1 das engenharias. Então, aqui, ó, parece que ela é da computação, não sei. Mas, por exemplo, esse Journal of Process of Power Sources, por exemplo, ela aqui está como uma A1. Journal of Power Sources. Vamos lá. Vamos procurar ela? Eu vou jogar aqui no Google mais uma vez. Deixa eu abrir isso aqui. Google. Eu preciso não só do nome dela, mas como esse SBN que está aí do lado esquerdo dela. Esse 03 787753 dela, que eu estou jogando aqui. Vamos lá, vou mudar aqui a tela e abrir uma nova janela só para vocês terem uma ideia. Janela. Cadê o journal? Olha ele aí, gente. Journal of Power Sources, Science Direct by Elsevier. É dali que ele... É de lá que ele é. Então, ele está dentro desse portal. Vamos lá? Ai, meu Deus, já pus para submeter um artigo. Não quero agora, não. E aí a gente vai entender de onde que ele vem. Journal of Power Sources is the Journal for Research and Technologies interested in all aspects of the science. Então, tecnologia e aplicações dos recursos de eletroquímica, da força da eletroquímica. Então, é um excelente journal de alto impacto. Lembrando que, quando vocês verem isso aqui de fator de impacto, vai até 10, se eu não me engano, então essa tem um alto impacto. Então, essa é uma forma de procurar jornais, journals, né, periódicos, que são confiáveis para a gente citar no nosso trabalho. Esse é um caminho. Estou lá de novo para Sucupira, de novo. Cadê? Esse é um caminho, e o caminho inverso também é verdade. A gente pode procurar ela, e aí eu nem vou aqui fazer evento de classificação. Posso, né? Eu nem vou fazer aqui o evento de classificação, nem área.
Vou procurar só a revista pelo ISBN. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai me dar. Ah, ele me pediu eventos de classificação. Então, vamos lá, de 2017 a 2020. O ISSN está aí. Consultar. E aí, ela aparece como A1. Olha aí, gente. Nas áreas de publicação, aí onde é que ela é avaliada como A1? Na astronomia, na biotecnologia, nas engenharias 3, 2, 4, na área de materiais e na química. Tá? Então, não necessariamente um journal de uma área é somente de uma área. Ele pode ser bem avaliado em outras áreas. Mas o que eu estou vendo aqui não é só... deixa eu ver se tem próximo. Então, nessas 7 áreas é um journal bem avaliado. Ok? Bom, gente, eu acho que eu falei muito. Vou fechar aqui. Eu queria abrir agora para perguntas ou dificuldades aí que vocês tiverem para a gente conversar, tá? Então, quem quiser colocar aí no chat dúvidas, falar um pouco sobre o trabalho. Aqui, ó, já tem uma. A Sheila está perguntando se tem na ABNT como citar nas referências a IA. Ô, Sheila, a IA a gente geralmente coloca na metodologia, tá? Para análise, por exemplo, para revisão do português ou para a tradução do resumo desse trabalho foi utilizado o suporte da IA tal. Entendeu? Gente, só relembrando, para colocar aí no chat o nome completo, e-mail, para no final eu imprimir a lista. Ok? Então, aproveitem e agora, se tiver mais alguma dúvida, né, para passar, para falar, pode abrir a câmera, pode falar no microfone, para eu dar um suporte, alguma coisa que ficou faltando. Deixa eu ver se eu acho uma coisa legal aqui para vocês também. No DCSA, tem um manual de metodologia. Deixa eu mostrar, eu tenho até impresso um livrinho aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não, tem outro. Tem um manual de metodologia. Tá aqui, achei. Eu imagino que cada curso tem o seu, mas se não tiver, gente, vocês podem usar como referência esse aqui, ó. Manual de Normalização de Trabalhos Científicos. Teve gente que perguntando aí sobre citação direta, indireta. Então, aqui tem até, olha só, o apêndice, o espaço que tem que dar entre uma coisa e outra. Olha só, os agradecimentos, como é que faz, quantos espaços tem que dar. Esse é um manual de normalização de trabalhos científicos, que foi desenvolvido pelo Departamento de Ciências Sociais Aplicadas. Tá? Eu vou procurar ver se ele tem ainda lá no nosso departamento e também vou colocar lá para vocês, tá? Eric, quais programas você recomenda para ajudar a fazer as referências? Tem o Mendeley. Tem o Mendeley, eu acho que é bom. E tem o Mendeley é o que eu mais conheço. E tem um outro que eu esqueci o nome, mas o Mendeley é bom. Você já usa algum? Não? Se você na mão, né? Mas, Eric, o que eu tenho visto de alguns alunos meus, pelo menos para organizar
para organizar as normas, tem usado inteligência artificial para organizar essas normas. Você dá as normas, você descreve as normas para a inteligência, né, para o chat GPT e tal, e pede para ele organizar suas referências bibliográficas. O que você tem que fazer ainda, se você não quiser usar o Mendeley ou aprender como é que faz uma biblioteca e tal, é ir já na mão, mas é muito mais fácil se a citação que você citou lá, ela está de acordo, e ver e conferir se ela está no final do seu trabalho, tá? Então, tem gente que tem usado assim também. Bom, claro, nunca confie 100%, vê se ela confere, faz uma amostragem, confere 1, 2, 3 e vê se ele conseguiu obedecer às regras que você colocou. O que mais, turma? Mais alguma dúvida? Mariana Cássia, estou construindo meu TCC voltado para jogos. Devo incluir todas as etapas na parte de metodologia ou em discussões e resultados? E, se possível, deveria dividir as etapas da metodologia. Mariana, não entendi, assim, etapa de quê na parte da metodologia? A etapa, me explica um pouco melhor aí, para eu te ajudar aí nessa sua pergunta. Quem tiver no mestrado, né, com pesquisas mais avançadas, tem esse aqui, ó, normalização, tá? Quem tiver no mestrado tem esse, e tem os da Ampad, que pode ser utilizado, mas esse aqui é muito bom, ok? É o livro da Júnia Lessa França. O que mais? Etelvina perguntou se as observações sobre o referencial teórico valem para qualificação. Gente, geralmente, o referencial teórico, a gente chega na qualificação e no final do TCC1 com o referencial teórico e a metodologia prontas, sabe? A outra etapa seria a etapa do TCC2 e do pós-qualificação é a ida a campo. Então, beleza, Suelen? Pode ler, Sheila. Até a próxima, Suelen. Boa noite. O meu trabalho, eu pretendo, eu vou analisar um filme conforme, segundo a teoria de Peirce, no caso é a semiótica. E aí, a metodologia, eu tive que fazer os recortes, porque não tem como analisar o filme inteiro. Então, a metodologia, a natureza do presente. Oi. Só me fala claramente qual que é o seu objetivo para eu entender. Ah, tá. Só um minutinho. Peraí. Vai ser o computador aqui. Olha. O objetivo do meu trabalho, peraí. O presente estudo procura evidenciar as relações que a semiótica e o cinema possuem e que ajudam a entender os signos e suas relações sintagmáticas e associativas. Ele analisará 3 cenas do filme
e assim, a partir delas, comprovar a recepção dessas imagens na primeira idade, secundidade e terceira idade, que resultam na criação de sentido, significação e ressignificação aos olhos do interpretante, espectador, que são, de certa forma, estágios de como cada um recebe as imagens e informações de como o sentido é construído. Busca-se exemplificar a teoria com atos de comunicação verbal ou não, que acontecem no filme e que fazem com que a semiose seja denotada pelo espectador. Analisar formas, cores, imagens que denotam outros sentidos, além do que é explicitado no filme. Buscar debates com outros teóricos, como Saussure, para se relacionar à significação e leitura dos signos. Sheila, o seu objetivo, ele está nas 3 primeiras linhas. Lê elas aí de novo para mim, por favor. O presente estudo procura verificar o presente estudo procura evidenciar as relações que a semiótica e o cinema possuem e que ajudam a entender os signos e suas relações sintagmáticas e associativas. Fechou. Esse é o seu objetivo. Ok? Só Tudo isso. que vem depois é. E aí, esse verbo, você vai. Qual que é o verbo que você usa aí para ele? Evidenciar. Evidenciar é colocar em evidência. Sim. Eu imagino que o seu objetivo seja muito mais do que evidenciar, talvez compreender, né? Sim. Então, você vai buscar um verbo mais complexo para transcrever exatamente o que você quer aí no seu trabalho. Tá? Então, até aí está o seu objetivo. Depois você começa a me explicar como. Ali já é metodologia. Sim. Sim. Ok? E aí, ali é onde que está a sua metodologia. Agora, tem uma coisa que a abordagem minha ela é qualitativa. Ok? Não, então tá certo, tá. Sim, claro. Você é da análise do discurso, da semiótica, né? Sim. Esse trabalho seu é com... O seu trabalho é com... É da letras. Isso, letras. Então, ele é um trabalho qualitativo. É uma dissertação, TCC, é uma tese? TCC. É um TCC. É. Bom, o que eu sugiro para os TCCs? Que eles sejam mais simples. Vê se isso aí não vai te dar... Se isso aí não é uma dissertação, uma tese, entendeu? Que eu achei bem complexo aí o que você está trabalhando. Ok. Então, eu acho que você pode ter... Quem que vai ser seu orientador, você já sabe? Na verdade, não. Não? Não. Minha sugestão é você bater um papo com o seu orientador para delimitar melhor o seu trabalho, para ele ser possível. Isso é uma outra questão muito importante da gente fazer delimitações, porque às vezes a gente promete entregar muita coisa e aí a gente entrega só uma parte dessa muita coisa. O ideal é a gente prometer pouco e entregar muito, entendeu? Tá. Deixa eu abrir para gente. O ideal é a gente prometer pouco e entregar muito. Então, prometer, assim, mais claramente, prometer o possível, né, dentro do TCC, né, entregando uma pesquisa honesta, né, e se o campo e você tiver tempo te permitirem entregar mais coisas, ok. O contrário é um problema, né? Olha, eu prometi isso tudo, só que eu só vou conseguir entregar isso. Entendeu? É muito melhor você, olha, eu estou prometendo isso e estou entregando isso mais isso. Entendi. Faz sentido, Sheila, aí para você? Faz. Até porque eu não teria como fazer uma análise do filme inteiro. Então, eu ia realmente ter que fazer recorte, algumas cenas só para basear. Uhum.
Bom, pessoal, são 7h53. Eu tenho ainda mais 7 minutinhos aí para mais uma questão. Quem tiver, estou aí disponível. Mariana Cássia. Ela está construindo o TCC para jogos, devo incluir todas as etapas. Eu te perguntei, Mariana, traz, por favor, aqui seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Pode abrir o áudio? Qual é o objetivo da sua pesquisa? E qual área? Bom, eu vou ler aqui para você. A elaboração de jogos didáticos, objetivo geral, observar e mobilizar. Bom, aqui você tem 2 verbos. A comunidade e estudantes sobre a relevância do estudo de paleontologia e evolução acerca das práticas pedagógicas podem ser desenvolvidas essa temática. O seu objetivo ainda ele não está claro. O que você nesse formato é melhor eu conversar com você. Mariana, você pode abrir seu áudio? Boa noite, Boa noite, tudo bom? tudo jóia? Vou te ajudar aqui com o seu objetivo, porque aí, a partir dele, você consegue fazer o próximo passo. Sem ler aqui, sem ler o que você me escreveu, o que você quer com a sua pesquisa? Bom, a proposta, eu já estou desenvolvendo ela há 2 anos já, é que Certo. eu teria como objetivo a construção de materiais para auxiliar os docentes da escola pública, e o foco seria uma escola em Ibirité. Só que eu não tenho a aprovação do comitê de ética, e eu gostaria que, por exemplo, eu não posso colocar nada como dados, eu poderia apenas investigar e trabalhar esse problema com as observações que os alunos vão fazer quando forem jogar o jogo. Ok. Então, você tem uma questão aí do comitê, né? Isso. Bom, a gente vai. Aí a gente precisa conversar mais, porque eu acho que vai fugir muito do assunto, sabe, Mariana? Você tem orientador no seu trabalho? Sim. Sim. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que é necessário você fazer é dar uma atenção aí para o seu objetivo, que ele precisa ainda de ajustes, né? Qual que é o seu problema de pesquisa? Né? Entendendo o TCC enquanto uma pesquisa. Porque quando a gente se compromete em fazer um jogo, em construir um jogo, a partir de que pesquisa? A partir de que questão que você vai construir esse jogo? Então, o que eu estou sentindo falta aqui é qual é a questão sua de pesquisa, exatamente. O que você vai fazer de levantamento de dados, né? Qual é a sua pesquisa efetivamente para que você entregue esse jogo, né? Que jogo que é esse? A partir de quê? Então, eu acho que você pode conversar com seu orientador para fazer para elaborar um pouquinho melhor a sua pergunta de pesquisa para você seguir. Mas aí também tem outras questões. Às vezes vale a pena, já que tem 2 anos que você está fazendo esse trabalho, vale às vezes a pena entrar no comitê, ou passar pelo comitê de ética, sabe? Para você ter um alcance maior dos resultados desse trabalho que você está fazendo. Já tem 2 O anos. Manda ver. problema é que eu teria 4 meses agora para escrever o TCC, e eu passei em um concurso e teria que adiantar esses estudos. Nossa.
Aí eu acho que a gente tinha que conversar mais, sabe, Mariana? Não tá fácil aí, né? Não, mas eu escrevi um pedacinho da introdução aqui. Eu acho que vai te ajudar a entender um pouco, mesmo que seja um pouco superficial, básico, mas seria: essa iniciativa parte da carência em investigação para a construção de materiais, sendo lúdico e acessíveis diante das dificuldades que os docentes, por falta de materiais, usando apenas um pincel, quadro ou projetor de forma padronizada, assumindo a importância da necessidade de mudanças, propondo novas propostas didáticas, envolvendo a criação de jogos para termos superficiais da forma como é abordada em sala de aula. O tema evolução geralmente é muito superficial, por se tratar de um conteúdo teórico, o tema se torna árido. Os tempos geológicos são frequentemente... Desculpa, Eu pode não, falar. eu não vou conseguir, em tão pouco tempo, destrinchar, né, as questões que você precisa aqui. Amanhã também tem um encontro com o Gustavo, que é o mestrando. Sim. Eu acho que lá ele vai conseguir chegar melhor, te ajudar um pouco mais nesse processo, sabe? Porque eu acho que você vai precisar de mais detalhes, e aí eu imagino Claro. qualquer saída que eu tiver aqui, ela vai ser rasa. Eu posso até te atrapalhar, entendeu? Uhum. E aí Entendi. eu acho, amanhã, se você tiver tempo, né, e puder participar aí do encontro aí com o Gustavo, eu acho que ele vai poder te ajudar, porque lá é exatamente destrinchar isso. Dúvidas rápidas e tal, eu consigo aqui, Uhum. mas a sua vai me demandar mais, tá? Compreendo. Mas o objetivo ele tem que ser mais claro, né? Isso. O que eu posso te dizer, você precisa arredondar melhor o seu objetivo, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Nada, Mariana. Obrigada por participar. Pessoal, então eu vou agradecer a presença de todos e todas aqui, né? A gente tem agora poucas pessoas que ficaram aí até o final, e muito obrigada, espero ter contribuído, estou à disposição e vou mandar o resto dos materiais, né? Os materiais que eu citei aqui. Vou pedir para o Matheus, que está aí, agradeço muito, né? O Matheus Marinho, que está aí no suporte, para compartilhar aí o material com vocês. Ok? Muito obrigada, boa noite a todos e a todas. E continuem nessa jornada. Amanhã tem mais, semana que vem tem mais. Espero que seja uma boa jornada e que ajudem vocês a evoluir o trabalho de pesquisa e de TCC de vocês. Tá ok? Um abraço aí para todo mundo.